Olá, olá, olá. Boa tarde, 16 horas. Já estou a postos com o meu cafezinho, café com autoconhecimento. Ontem, não vou perder tempo, gente. Conforme o pessoal vai entrando, a gente vai fazendo porque vai ficar gravado, tá bom? Então eu vou engatar uma primeira aqui e vou embora. Vamos lá. Ontem nós começamos, né? Fiz a introdução sobre a teoria dos setênios. E deixa eu colocar meu óculos aqui. A teoria dos setênios, né? Dani, seja bem-vinda. Nilma, seja bem-vinda. Então, gente, teoria dos setênios. Eu só quero recapitular um pouquinho quando eu falei do 0 aos 7 anos de idade, né? Que a criança está sob a ressonância da mãe, né? Então, o que a mãe basicamente tem que dar? A nutrição, né? Nutrir de todas as formas, né? De alimento, de carinho, de amor, de cuidado, autocuidado, ensinar a criança a se cuidar, né? E a criança e a mãe também tem a responsabilidade de nomear os sentimentos. Essa criança, quando ela vai para a fase social, que é a fase dos 7 anos aos 14, que ela passa para a ressonância do pai, ela está indo para a vida, ela está indo para o social. É quando ela começa a socializar na escola, com os amigos. É a fase que ela começa a trocar, porque de 0 a 7 anos ela só recebe, tá? Ela é um poço sem fundo, porque ela só recebe. Quem é que nutre? A mãe. Aos 7 anos, dos 7, 7,5, ela já começa uma mudança considerável, com a troca de dentição. Ela começa já a querer, sei lá, antigamente era assim, dormia na casa dos amigos, começa a socializar, né? Aí ela começa a trocar, porque até então ela não trocava, ela só recebia. Na parte social, ela começa a trocar. Se essa criança aprendeu a nomear os sentimentos dela, aprendeu com a mãe o que é respeito, o que é hierarquia, que ela vai continuar aprendendo isso. Mas a introdução, a mãe tem que fazer essa introdução até os 7 anos, né? Essa criança, ela vai, dos 7 aos 14, quando ela começa a se socializar, ela começa a trocar. Então, tudo que ela aprendeu até os 7, ela começa a repassar. Tá? Então, se ela aprendeu sobre respeito, ela vai, olha que interessante, ela vai aprender a respeitar os colegas, ela vai aprender sobre empatia, ela vai aprender sobre solidariedade, ela vai aprender sobre tantas outras coisas que a gente troca com as outras pessoas, certo? Isso, ela está aberta até os 7 anos de idade para aprender. Vamos lá, só fazer uma analogia aqui. Se essa criança aprendeu a respeitar os amigos ou as amiguinhas, esse menino, se for um menino, vai aprender, vai respeitar a sua mulher quando tiver adulto. Entendeu? Porque ele aprendeu isso até os 7 anos de idade. É claro que depois ele vai aperfeiçoando, mas isso foi introduzido até os 7 anos de idade pela mãe. Né? Aí você fala, mas e o que não aprendeu? Porque meu marido não é assim, ou eu conheço alguém que não é assim? Não é culpa da mãe. A mãe também não sabia. Ela não sabia, mas é de responsabilidade da mãe, certo? Os pais, eles só dão o que eles têm. Eles só dão o que eles receberam, certo? Então, lembrem que quanto mais para trás, mais difícil eram as criações, mais complicado era para se criar um filho, ou os relacionamentos, ou a troca entre pais e filhos, que eram bem mais severas, eu acho que eram bem diferentes, né? Então, quanto mais para trás, mais difícil era. E menos eles receberam, né? Então, os pais, eles replicam o que receberam. É assim. Então, vamos lá. E ontem eu fiz uma analogia com as doenças, né? Que até os 7 anos de idade, toda criança que tem uma febre ou uma doença, qualquer coisa que seja, da mais simples à mais grave, ela está sob a ressonância da mãe.
Essa é uma energia da mãe, da doença. E por que que ela vem no filho? Para a mãe poder enxergar, porque talvez por ela não fosse ver. Então é para ela ver que ela tem uma questão para confrontar. Entende? Ela tem que arrumar aquilo nela, ela tem que corrigir aquela emoção nela, certo? Porque senão ela muda de lugar. As doenças mudam de lugar, né? Então eu vou continuar falando de doenças aqui também, porque isso faz parte, né, do contexto. E eu quero colocar dentro disso também numerologia, né? O que a numerologia tem a ver com setênios, né? Vamos lá. Até os 7 anos de idade. Quem sabe alguma coisa de numerologia? Tatiane, seja bem-vinda. O que é o número 7? O número 7 é o número da totalidade, é o número da espiritualidade. Por que a gente fala que crianças até 7 anos é anjinho, criança até 7 anos tem o corpo fechado, criança até 7 anos tem amigo imaginário? Porque ela é toda espiritual. Ela é toda, e realmente ela tem uma proteção muito grande mesmo, né? Então, porque é o número 7. Aí de 7 a 14, né? 14 anos, somando dá 5, né? Lembra que eu falei ontem? Tem gente aqui que não estava aqui ontem, então eu vou dar uma repassada. Até 14 anos é a adolescência, né? E de 7 a 14 está sob a ressonância do pai, né? Então, 14 anos, geralmente, os adolescentes eles dão um pouquinho de trabalho, né? Por quê? Porque eles estão sob a ressonância do pai. Então, eles estão indo para o mundo, porque a função do pai é jogar o filho para o mundo. Da mãe é nutrir, e o pai joga o filho para o mundo, né? Tipo, se o filho é bem sucedido financeiramente, no trabalho, isso tem a ver com o pai. É o pai que joga o filho para a vida. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Isso é sistêmico, tá? Então, 15 anos, número 15, 14 anos, né? 1 mais 5 dá 15. Desculpa, gente, dá 5, 14, 1 mais 4 dá 5. É que eu tô vendo, olhando aqui, não vou parar de olhar. Número 5. O que é o número 5 na numerologia? É o número da sagacidade, é o número das mudanças, é o número de... O 5, ele vai adquirir conhecimento, ele tem uma mente ágil, ele tem sede de conhecimento. Então, é aquele que quer viajar, que sonha em ter sua própria vida, porque ele quer sair debaixo das asas do pai. E é exatamente isso que o universo já vai trabalhando esse adolescente para fazer, né? Normalmente, naturalmente, até os 21 anos, ele quer sair da barra da saia dos pais, né? Os adolescentes, quando ele tá lá no 10 anos, 11 anos, que vai chegando mais ou menos perto, ele já não quer mais que os pais buscam na escola, eles não querem mãe, eu quero a mãe longe, né? Porque eles têm vergonha da mãe. Por quê? Porque a mãe foi importante, muito importante, até lá aos 7 anos. É claro que ela continua importante, mas na função dela, enquanto aos setênios. Entende? Então ele quer ficar longe da mãe, mas ele tem orgulho do pai. Por quê? Porque ele está sob a ressonância do pai. Em caso de separação, não sei se vocês conhecem alguém que tem filhos que nessa fase falam que quer morar com o pai. Eu quero morar com meu pai, eu quero morar com meu pai, porque eles precisam desse pai, eles precisam dessa energia do pai, porque eles estão sob a ressonância do pai. Olha que interessante isso, né? E número 5 é o número da mudança, Eu quero ir para algum lugar, eu quero viajar, eu quero tudo, menos ficar ali, né? Ele começa meio que com 15, 16 anos, meio que renegar os pais, né? Ele quer a vida dele, então ele já começa a sonhar com a vida dele. Certo, gente? Bom, isso tudo eu falei ontem. E agora nós vamos para os 21 anos, para o terceiro setênio. 21 anos, né? 21 anos. O que é 21? 21, somando, dá 3. 3 é o número da criação. 3 é a trindade. 3 é Pai, Filho, Espírito Santo, né? 3 pensa matéria, antimatéria, e quando estoura tudo lá, vem a criação, né? Então, número 3 fala de criatividade. Número 3, como é da criação, fala de espiritualidade também. Então, até os 21 anos, quando a criança, o adolescente vai saindo dos 15, 16 e começa a caminhar para os 21, ele tem
que ter pelo menos uma curiosidade em relação a Deus. Ele tem que conhecer Deus de alguma forma. De alguma forma, independente de dogma. Se é dentro de igreja, se é universalista. Se ele não tem pais que orientaram nesse quesito, ele começa a adquirir uma curiosidade natural, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, os filhos saem de casa até 21 anos. Quando entram na faculdade, os pais já começam a procurar casa para eles saírem de casa, porque é normal. A impressão que dá é que eles sabem alguma coisa que a gente não sabe, embora seja cultural isso, né? Aqui não tem isso, mas nós temos a maioridade aos 21. Né? De alguma forma, a gente já sabia, de alguma forma, esses são conhecimentos milenares. Então, isso já vem de tempos em tempos, né? Então, essas mudanças, que nem maioridade, com 21 anos, de onde veio isso? Né? De onde surgiu? Quem inventou isso? Né? Isso vem de lá de trás. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, sair de casa com 21 anos. É quando ele vai para a vida. É quando ele tem que deixar, agora, terapeuticamente falando, ele tem que deixar a mochila com as crenças limitantes de pai e mãe, com tudo que ele ouviu dos pais. Qual é o certo? Ele põe a mochila lá, olha para trás e fala, agora é com vocês. Obrigada pelo que vocês me deram, principalmente pela vida. Que os filhos têm que ser gratos pela vida que tem. E agora eu sigo com o que eu tenho. Não importa o que seja, mas eu já tenho uma vida, já é o suficiente para eu e para a vida. Isso eu tô falando no caso dos filhos não terem recebido, não terem tido uma boa base de mãe, uma boa base de pai, e de repente veio uma curiosidade de conhecer Deus. Por quê? Essa mãe, pai e Deus é a base para continuar a vida. É a base. Vamos lá, vou continuar falando dos 21. Eu já dei um spoiler ontem, falando dos 28, mas dos 27, né, que dá os setênios, mas eu quero falar dos 21. 21 é quando você começa a fazer as suas próprias escolhas. Entende? É quando já não é mais a mãe que opina, não é mais o pai, quer dizer, tô generalizando, é claro, né? Mas assim, é quando você começa a ter suas próprias opiniões e você faz valer pela tua personalidade. Você faz valer aquilo, você faz valer o que você quer. E, inclusive, é uma fase que você fica assim, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Né? Agora eu saí da ressonância do pai e da mãe. Isso tudo é do inconsciente. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Eu vou fazer faculdade? E eu sei lá o que eu quero ser? Tem muita gente que já nasce predestinada. Mas tem muita gente que não. Né? Então, assim, o que eu vou fazer? O que eu vou construir na minha vida, né? Quem sou eu, né? Que emprego que eu vou ter? Eu não sei quem eu quero ser, né? A maioria, né? E assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, isso é bem delicado de falar, mas eu vou falar. É lógico que eu tô falando bem en passant, mas assim, vocês devem terem ouvido falar de artistas. Eu vou falar de artista porque é o que todo mundo fica sabendo. Ou até conhecer pessoas, né? Que partiram dessa, né? Para outra, com a idade de 27 anos, ou 26, ou 28. Acontece, a gente fica sabendo muito de artistas, né? Por quê? Porque não tiveram uma boa base de pai, ou de mãe, ou de Deus. Entende? Então, essas pessoas que partem nessa idade, é uma incidência maior, eu diria, nessa idade. Elas não têm condições de continuar. Entende? Porque elas não fizeram. É como se elas... Os setênios, gente, é como assim. A gente às vezes acha que a gente nasceu de pai e mãe e a gente tá aqui à deriva. Nós não estamos à deriva. Né? Tem uma rota a ser seguida, nós temos uma rota a seguir, tá? Então, assim, a gente vai até o 7, passa para a ressonância dos pais, aí depois com 18, 19, 20, você já começa... Ou você namora, tem muita gente que tem filho, tem muita gente... Entendeu? Sempre tem grandes acontecimentos na mudança dos setênios ao longo da vida da gente. Põe a cabeça para funcionar aí, vocês, vê se não é verdade. Oi, Tiberê, seja bem-vindo. Então, com 28 anos é crucial.
Se nós passamos, graças a Deus, dessa, é porque a gente teve uma base boa, né? Mas o que que acontece de muito importante aos 21? A gente tem que chegar aos 21, como eu acabei de dizer, pegar a mochila que a gente carrega, ou de revolta com pai, de revolta com mãe, porque geralmente é, né? Filho, né? Filho é assim. E falar assim, pai e mãe, eu tô indo, eu tô seguindo com o que vocês me deram. Então eu vou deixar aqui essa mochila cheia, vou pegar a minha mochila, porque agora eu vou começar a encher a minha mochila com os meus tijolos, com os tijolos que eu escolhi para mim. Que são o quê? As escolhas, as nossas escolhas, né? Isso todo mundo faz? Claro que não. Isso é o que deveria ser feito, né? Então vamos lá. Esse caminho dos 21 aos 28 é um caminho que a gente tem que trabalhar a nossa criatividade. E a gente tem que criar uma conexão com a espiritualidade, independente de dogma. Se você quer ir frequentar uma igreja, você vai, não importa. Aquilo que aquece teu coração. Entende? Você tem que acreditar em alguma coisa. Você tem que acreditar que há algo maior, que há algo supremo. Ou em cima, ou embaixo, ou dentro de você, que os universalistas acreditam, que é o meu caso, né? Que eu acredito que nós somos um fractal de Deus, né? Então, nós temos ele aqui dentro. Então, assim, é um período de caminhada onde você precisa se estruturar para chegar nos 28. Porque começa a sua jornada solo. Entende? Aí você só volta para casa da mãe para tomar um café, para almoçar, entendeu? Esse é um período que você começa com os seus segredos. Você já não conta tudo para tua mãe, nem para teu pai. Apesar que na adolescência também já não, né? Já começa essa mudança, né? Você começa a perceber a sua personalidade, a perceber quem é você, né? A se perceber, né? A se encontrar, né? Você quer olhar no espelho e saber quem é que tá ali, né? Então, é por isso que a gente pira, né? Nessa idade, a gente meio que pira mesmo. Bom, estamos caminhando para os 28, né? Se eu sou uma pessoa que sou grata à minha mãe, que eu sou grata ao meu pai, que eu conheci Deus de alguma forma na minha vida até esse período. Se eu não me perdi no caminho com drogas, com amigos que não tinham uma boa influência, enfim, se eu não me perdi no meio do caminho, eu passo. Se eu me perdi no meio do caminho, eu não passo. Aí o que vem? Vem doenças, vem acidentes, vem coisas de todo tipo que é para a pessoa não ficar aqui. Entende? Ela é convidada a se retirar. Eu sei que isso é meio doido de falar, gente, mas é assim mesmo. Isso tem em livros, certo? Dá uma gugada sobre setênios, né? Apesar que eles não vão falar da metafísica da saúde, que é com doenças, que é o que eu falo, né? É o meu estudo, é a minha especialidade. Mas vocês vão, talvez, encontrar alguém que fale sobre isso e dessa forma dos 28 anos. Então, os 28 anos, eles são cruciais. 28 anos, quem aqui já ouviu falar da crise dos 30? Tem alguém aí na crise dos 30? Ou lembra ter passado pela crise dos 30? Então, o que é a crise dos 30? Dos 28. Bora lá, numerologia. 27 anos, né? Que é dos 21 aos 27. 27 anos, a soma dá 9. 9, na numerologia, é número... Quem chega no número 9 é que já passou por todos os outros números. Então, assim, a quem mais é dado, mais é exigido, né? O número 9, ele fala do quê? De caridade. Quem chega no número 9 já tem que ter aprendido muita coisa, né? E já tem que estar executando o seu aprendizado. Certo? E ele é pesado. Por quê? Porque a cobrança é pesada, principalmente por causa disso que eu falei, de ir dessa para outra, né? Então, assim, tem alguém aqui que conhece alguém que tenha perdido um filho ou um parente com essa idade? Gente, interaja comigo. Pode interagir, pode fazer perguntas também, que aí na medida do possível eu vou respondendo. Tá bom? Oi, Gabriela e Melissa. Sejam bem-vindos. Pedra Nativa Semijoia, seja muito bem-vinda. Então, gente, olha que importância tem isso. Com 28, o peso é maior.
27. O peso é maior por causa do número 9, né? Então, o número 9, se a pessoa não aprendeu a fazer caridade. E o que é caridade? Não é dar dinheiro para ninguém, isso é doação. Caridade é você... Não conhece? Eu conheço. Você pode ver artistas, Tatiane. Artistas, tem muitos artistas. Amy Winehouse, que eu não vou lembrar, mas de repente, numa outra live eu pego, eu faço uma lista para falar aqui para vocês, né? Vários artistas que morrem com 20, 26, 27, 28. Por quê? Porque quando a gente chega de um setênio para o outro, quando você tá, tipo, 7 anos e meio, você vai passar pro 8. 8, aí vai até 14. 14 e meio, 15, entendeu? Você já vai aspectando e pegando a energia do próximo setênio. E você vai largando o outro no meio do caminho. Então, dependendo da bagagem que você carrega, você pega, puxa o outro mais rápido para você. Entendeu? Então, o peso do 9, número 9. A quem mais é dado, mais é exigido. Então, você já teve aprendizados. Se você não colocar isso em prática, se você não tiver pelo menos a noção do que você tem que fazer, a pessoa não fica aqui, certo? Bom, aí ela vai para os 28. 28, a soma é 10, que dá 1. Quem é o 1? É o primeiro que fala com Deus. Quem é o primeiro signo do zodíaco? É o primeiro que fala com Deus. O 1, eu estou sozinha. Então, qual é a pergunta? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Né? E tudo é assim, eu vou comprar isso para mim, eu vou fazer, é tudo eu. Dos 28, no caminho dos 35, dos 27 até o caminho dos 35, até a metade é o eu. Né? É quando a pessoa casa, é quando a pessoa tem um filho, é quando a pessoa ou se casou com 21, 22, separa nessa idade. Por quê? Porque é uma carreira solo. Só que ela tá mais segura, porque ela teve essa trajetória do 21 aos 28. Gente, tá fazendo sentido isso pra vocês? Coloca pra mim, por favor, pra eu saber se eu tô conseguindo me fazer entender. Faz sentido? Nilma, cadê você? Gabriela, tá todo mundo quietinho, gente? Beleza, que bom. Então, gente, com os 30, com os 29, 30, é a fase do eu. Então, que carreira que eu vou seguir. Se a pessoa já trabalha, que já deve trabalhar desde os 21, quando chega nos 28, 29, ela já começa a pirar. Porque pode vir uma grande vontade de mudar de trabalho, uma grande vontade de fazer uma outra faculdade, acontece alguma coisa porque ela tem que ali, ela começa a definir o seu futuro. Com 30 anos, por isso que a gente chama de crise dos 30, certo? Então, olha a importância disso, né? De tudo que se viveu até aqui. Então, só voltando um pouco, até os 21 anos é a base para a gente seguir. É mãe, de 0 a 7, de 7 a 14, pai, porque a pessoa está na ressonância do pai, e dos 14 aos 21, ela começa o que ela veio fazer na vida. É quando ela começa a sair da ressonância do pai e uma boa parte dos adolescentes, eles despirocam, porque se eles não tiveram uma boa base, eles não sabem quem eles são. Então, eles se sentem à deriva nesse período. Por isso que adolescente dá trabalho. Porque, às vezes, ele não sabe quem ele é. E ele não tem ninguém, ele não sente apoio. Por isso, a importância de conhecer Deus de alguma forma até os 21 anos, né? Nilma, quando eu fiz 18 anos, Nilma é minha prima, gente. Quando eu fiz 18 anos, acho que só tá ela aqui. Quando eu fiz 18 anos, eu ganhei meu primeiro livro, Laços Eternos, da mãe da Nilma, da minha tia querida, com 28 anos. Então, ela me encaminhou, fico até emocionada, ela me encaminhou para o espiritualismo, para entender esse caminho, né? E estar aqui onde eu estou hoje. Tem uma grande participação dela. Desculpa. Eu fiquei comovida.
Mas é isso. Então, olha a importância. Então, é assim, é como se Deus, como o universo, seja lá o nome que vocês queiram dar, colocam a gente ter um trilho. E a gente tem que seguir. E a gente tem que seguir. Entende? E o que a gente faz ao longo do caminho? De vez em quando, a gente pega um atalho, a gente sai fora. Então, o Ser Supremo, o que ele faz? Eles fazem de tudo. Os acontecimentos da nossa vida vão fazendo de tudo, empurrando a gente para voltar pro trilho. Tipo, ó, você tá fora, o que você fez? Né? Que, ó, lá, eu por exemplo, né? Eu me tornei terapeuta. Por quê? Por causa de uma doença. Ou seja, não vai pelo amor, vai pela dor. Né? E quantos sinais eu devo ter recebido e eu não entendi? Né? Até ficar doente. Aí eu falei, não, agora acho que eu entendi. Agora eu tenho que aproveitar, porque é uma deixa, né? Porque as doenças, gente, nada mais são que bênçãos na nossa vida para nos recolocar no trilho que foi traçado para o ser humano. Entende? Que nem os setênios, ele vem da antroposofia. A antroposofia é a ciência que estuda a evolução dos humanos na Terra. A evolução espiritual dos humanos na Terra, né? Isso é ciência. Então, eu não estou falando bobagem aqui, né? Eu só estou juntando e linkando, porque eu fui estudar, me especializar, e isso linka com a numerologia, isso linka com a linguagem do corpo, que fala sobre doenças, né? Que são as mensagens das doenças pra gente. Enfim, até os 35 anos. 35 anos é a fase do eu, né? Então, eu já mudei de emprego, ou não, tem gente que não. Mas assim, ou eu mudei de emprego, porque eu decidi lá nos 28, 30 anos, que caminho seguir, né? Então, eu já me fixei. Ou eu me casei pela escolha que eu fiz, ou não casei também pela escolha que eu fiz. Enfim, são as suas escolhas. Seu pai e sua mãe já ficaram lá atrás. Ficaram lá atrás, dentro dos setênios. Você segue. Oi, Fê, seja bem-vinda. Você segue com o que você tem, com o que você recebeu deles. Certo? E você continua. Então, nós somos o resultado do que recebemos dos nossos pais, né? Mas a gente tem que entender que eles só nos deram o que eles receberam. Eles replicam como nós pais também fazemos, né? Aí a gente fala, a gente nem sabe se recebeu tanto, né? Ou a gente reclama de pai e mãe. Fernanda, olha eu falando aqui de novo sobre isso. Então, assim, ou a gente reclama de pai e mãe, mas eles nos deram a vida. E isso é o suficiente, tá? Porque se a gente consegue chegar nos 21, pôr a mochila lá, falar, pai e mãe, eu estou seguindo com o que eu tenho, com o que você me deu. Oi, Lidiane, seja bem-vinda. Eu sigo a minha vida. Porque eu já tenho o suficiente, a minha vida é o suficiente. Dos 15 anos até os 21, eu fiz a escolha de conhecer Deus de alguma forma. E é com Ele que eu vou seguir. Porque eu já tenho a base até os 7 anos, seja lá de que jeito foi, tá? E eu já tenho o pé na bunda, que é que o pai fala. Tipo, ele te joga pra vida. Seja lá de que jeito for também, com a história de cada um. E tudo que eu tô falando aqui, gente, é energia. Quando eu falo tá na ressonância do pai e da mãe, por exemplo, até os 7 anos, tudo que uma criança tem de dores, de doença, tudo, ele está na ressonância da mãe. A mãe, é culpa da mãe? Gente, a palavra culpa não existe. Isso é uma coisa que nós criamos para a autopunição, né? Pra gente se senta lá na caixinha, no banquinho da vítima e fica lá. Isso é culpa. Né? Isso não existe. Culpa não existe. Existe a responsabilidade, né? De saber que você só atrai para você aquilo que você emana, né? Tudo que você solta para o universo vai voltar para você, duplicado, triplicado, na mesma moeda, não importa, mas ele volta para você, né? Então, qual é a mensagem de tudo isso? O que você está mandando para o universo? Que sentimento que você está emanando para o universo, né? O pensamento gera o sentimento. Quando eu respiro e quando eu penso em alguma coisa, eu sinto e exalo. Eu exalo aquilo que eu estou sentindo. Pode ser amor, pode ser ódio,
pode ser o que for. E não tenha dúvida que a justiça divina é implacável. O plantio é opcional, você escolhe, mas a colheita, todo mundo já deve ter ouvido isso. A colheita é implacável. Você só vai receber aquilo que você plantou. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Beleza? De 7 a 14 anos, tudo que essa criança sentir, passar, acidentes, ela está na ressonância do pai. O que esse pai está vivendo, né? Como está a vida do pai? Né? Um filho que tem um dor. Por quê? Por que tudo isso? Porque ninguém veio no mundo para ficar doente. Ninguém. Principalmente crianças. Certo? Então é pela ressonância dos pais que os filhos adoecem, né? É muito louco que quando eu aprendi tudo isso, quando eu comecei a estudar tudo isso, eu pirei, né? Que a minha vontade era de... Isso, Nilma, é isso. A gente fala de amor e perdão, sabe? Amor e autoaceitação, entende? É eu saber quem eu sou, cada um de nós sabermos quem somos, né? E o que podemos fazer, né? Porque ninguém veio pra cá pra não fazer nada, né? Qual é o seu servir, Nilma? Qual é o seu servir, Lidiane? Qual é o seu servir, Fernanda? Né? Qual é o servir de cada um? Mesmo no seu trabalho, o seu trabalho é um trabalho para o próximo. O que você trabalha, você faz feliz o outro? A Nilma, eu sei que faz doces maravilhosos, faz bolos, coisas gostosas. Olha que coisa linda isso, né? Você faz as pessoas felizes. E o trabalho das outras pessoas? Em que você enriquece a vida do outro? Porque todos nós viemos para servir. Para passar as nossas experiências, para o nosso aprendizado e para servir. Só isso. Só isso. E a gente tem muita dificuldade em entender, porque às vezes a minha professora costumava falar que a gente fica sentado num ofurô de cocô. A Fernanda já ouviu muito isso. Essa ressonância funciona mesmo não vivendo junto? Sim. Sim. Pais biológicos. Funciona assim. Com certeza. Se o filho estiver passando por alguma coisa... Aliás, a filha da Fernanda está fazendo 15 anos hoje. Ela está começando já a sair da ressonância do pai. Tá? Agora, o que ela tem que fazer? Ela tem que conhecer Deus de alguma forma até os 21. Porque dos 21 em diante, ela tira a mochila de pai e mãe e fala, agora é comigo. Agora eu sigo. Porque ela já conheceu Deus e é ele que vai com ela. Entende? O pai e a mãe já ficam para trás. E ela segue com o que ela conheceu. E qual é a estrutura que ela tem? Tem que ser Deus, porque se não for Deus, como que a pessoa segue? Senão ela chega nos 28 e não passa. Porque ela não tem base, ela não tem condições de passar. Doideira isso, né, gente? Doideira. Como eu tava falando, quando eu comecei a aprender isso, eu enlouqueci, né? Porque eu queria ir na porta dos hospitais de crianças com câncer, a minha vontade, e eu falava, gente, todo mundo tinha que saber disso. Mas, gente, as pessoas não aceitam. Não aceitam saber, é muito difícil. Como que você fala pra mãe de uma criança que tem Deus... o livre guarde câncer, você fala que a responsabilidade é dela, mas é uma emoção que ela traz. É alguma coisa que aí nós, terapeutas, vamos fazer uma investigação, né? Para saber da onde vem qual foi a situação ou o pensamento que gerou essa emoção, que gerou um tumor. Olha isso. É muita raiva. É um sentimento de muita raiva. Gente, é uma dor muito grande. E quando eu falo raiva, eu não tô falando de rasgar, não. Eu tô falando de dor. Dor. A dor da alma. Né? A raiva, ela causa a dor da alma. E tem muita gente que nem identifica isso. Né? Ela sabe que tem uma dor, aí o que ela faz? Ela culpa os pais por alguma coisa, né? Tipo, um abuso, vamos supor, um abuso na infância. Ela culpa os pais pelo abuso, pela falta de cuidado, né, até os 7 anos, falta de cuidado de quem? Da mãe. Então, o que acontece? Ao longo da vida, essa pessoa pode engordar muito, muito, muito. Para quê? Para falar ou para ser vista por essa mãe, ou para ninguém vê-la e ninguém desejá-la.
Olha que loucura isso, né? Isso é assunto de terapia, entende? E por quê? Porque ela fala para a mãe, ela é apontando o dedo o tempo todo. Olha, você não olhou para mim e olha o que aconteceu comigo, né? O que acontece com essa criança? Essa criança, quando adulta, ela não vai para a vida. Por quê? Porque ela quer culpar os pais pelo que aconteceu com ela. Eu estou citando um exemplo, tá, gente? Qual é a maior vingança contra os pais? É sendo infelizes, é não indo para a vida, né? E fala, olha o que você fez comigo. Eu não dei certo, não dou certo por tua causa, né? O que é isso? É um vitimismo, né? Que aí vem uma outra pegada, porque assim, né? Não existe, gente, ninguém é vítima de ninguém, nem de estupradores. Quem passa por um abuso, ele também não é vítima. Ele atraiu aquela situação pela ressonância que ele estava vivendo. Olha a importância de estar. Sabe aquele ditado, orai e vigiai? Orai e vigiai. O que é orar e vigiai? Manter a sua energia em alta. Vamos pensar aqui, quem aqui conhece a escala de Hawkins? Aquela escala é uma pirâmide de... Não, minto, não é pirâmide. Ela é uma escala que ela... Tem gente que fala que é em hertz, né? Que você vê a sua vibração, né? Então, o que é orar e vigiar? É manter a vibração aqui em cima, né? Uma pessoa que mantém a vibração no medo, por exemplo, eu conheço um monte de gente, vibração no medo. O que ela atrai? Tudo que está relacionado com o medo. O que é? Assalto, roubo, tudo coisa ruim. Conforme você vai subindo, é uma folhinha de papel, né? Que você sobe, são degraus. E você vai subindo e vai elevando a sua energia, né? Vocês aqui já devem ter ouvido falar na separação do joio e do trigo, né? Quem é religioso, ou mesmo quem não é religioso, mas a gente tem ouvido bastante isso, principalmente aqui nas redes sociais, sobre a separação do joio e do trigo. Nessa escala de Hawkins, a separação do joio e do trigo está na escala de 200, que é correspondente à coragem. Quem tem coragem, daí para cima, está numa energia maravilhosa. O que fazer, Lidiane? Pensamentos, né? Pensamentos bons. Não se deixar levar por tudo que houve de errado, pela mochila que se carrega lá dos 21, que já era para ter ficado lá atrás. Cada um só deu o que podia ter dado. E você tem a vida, então você tem que seguir com o que você tem. Tirar as mágoas do coração, se limpar. E isso, tem gente... Eu sou terapeuta, né? Então, as pessoas procuram terapeuta para se livrar dessas coisas. Gente, uma decisão que vocês tomam. Uma decisão. Eu não vou para frente por causa disso. E eu me incluo nisso também, gente. Eu me incluo nisso. Eu sou ser humano. Tá? Eu tive que ter muita coragem para estar aqui. Eu comecei praticamente ontem a botar minha cara aqui na internet. De vez em quando eu até passava, mas com força mesmo. E eu estou sentindo essa coragem, porque eu decidi passar por cima disso. Não importa se meu pai não me jogou para a vida, se eu tive pai ausente, não importa. Eu decido que eu tenho a vida e eles me deram a vida. E agora, com 59 anos, eu tô indo. Já fui por um monte de lugar, por um monte de caminhos, né? Mas agora eu decidi ir por esse caminho. Porque esse é o meu servir. O que eu tô fazendo aqui com vocês é o meu servir. Eu aprendi isso ao longo do tempo. Então, tomem a decisão de serem bons. Tomem a decisão de seguir esse caminho. Tomem a decisão de pôr a cara, de falar uma palavra boa para alguém. Se manter em alta. Nós somos testados o tempo todo. Aliás, nós somos bombardeados o tempo todo com mensagens ruins. E desliguem a televisão, apesar que já tem muita gente aqui que eu sei que não assiste. Desliguem suas TVs. Parem de ouvir o que está acontecendo no governo. Parem com isso. Entende? Cada um tem aquilo que merece. O governo tá ferrando com a vida de muita gente, mas principalmente com quem se sente vítima. Entende? Por quê? Porque tá na mesma ressonância.
Enquanto o governo tá ferrando com a vida de muita gente, tem muita gente ficando rica. Porque tá fora desse patamar. Quem é o presidente? Que se dane ele. Entendeu? Tipo, vai fazer um monte de coisa ruim para um monte de gente? Ok, todo mundo vai receber aquilo que está dando. Entende? É fácil? Claro que não. Claro que não. Manter deixa eu pegar o gancho da pergunta da Lidiane aqui. Manter a energia em alta. Às vezes a gente tá em casa, a gente recebe um telefonema, ou uma fofoca de família, alguma coisa que a gente fica com raiva. Sabe quando você diz, aquela pessoa, se eu pudesse, que não sei o quê. Então, baixou a energia. Só esse pensamento, você cai a energia. Entende? Quando a gente aponta o dedo para alguém, ó, tem 3 apontados para nós mesmos. Entende? Então, eu não vou dizer ter síndrome de Poliana, sabe? Aquela coisa de, eu sou boazinha, mas amanhã vai ser melhor, não sei o quê. Mas é mais ou menos isso mesmo. Amanhã vai ser melhor. Hoje não deu, amanhã vai dar. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mudar? O que eu posso para melhorar a vida de alguém que convive comigo? O que eu posso fazer por aquela pessoa? Mas ela não retribui. O que ela faz é responsabilidade dela. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos, né? E se eu faço um bem, vamos dizer aqui que nós somos todos amigos, somos, né? Mas assim, eu faço um bem para Fernanda. Eu vou lá e faço uma coisa para ela. E espero receber da Fernanda em troca, isso é ego. Isso é ego. Por quê? Porque não é a Fernanda que vai me pagar. Já ouviram falar em corrente do bem? Quem vai me pagar é a Lidiane de uma outra forma. Entende? Tudo que você faz daqui para frente, sem esperar receber, você recebe do outro aqui atrás. Gente, é muito difícil isso. Eu sei que é. Mas funciona. É a lei, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Nós temos que ter esse equilíbrio, entendeu? Quem dá demais também não pode dar, porque tem que haver o equilíbrio. Mas quando você dá, você recebe de outro lado. É a corrente do bem, isso é um círculo vicioso. O que não pode é você nunca fazer nada por ninguém, entende? Você não fazer o outro sorrir. E quando eu falo, vai voltando lá aos 27 anos, que é o número 9, que fala de caridade, caridade não é dinheiro, dinheiro é doação. Caridade é quando, oi Adriana, seja bem-vinda, sua linda, que saudade. Caridade é quando você dá o seu sorriso para alguém que você não conhece. Quando você dá um bom dia para um mendigo na rua. Pode parecer piegas isso, mas é verdade, gente. É verdade. Às vezes, uma palavra, uma frase que você fala com alguém, você pode estar salvando a vida de alguém. Você não sabe se aquela pessoa está numa depressão ou está pensando em fazer uma besteira. E você pode estar salvando a vida de alguém com uma palavra, com um gesto de caridade. Tá? E caridade não é aquilo que você está humilhando o outro porque você está fazendo pelo outro. Eu não estou falando de dinheiro, gente. Eu estou falando de atitude. Tá? Sentiu no coração, compra uma cesta básica se puder e dá para alguém na rua. Não precisa ajudar instituição nenhuma, porque eu também tenho a maioria das instituições, eu nem acredito que esse dinheiro vá para as pessoas mesmo. Mas é um julgamento meu isso, hein? Olha que feio. Mas devido ao que a gente vê e ouve, né? Mas assim, quer fazer alguma coisa para alguém? Faça para a pessoa. Sabe? Pega, tem vendo que tem uma pessoa na rua que tá precisando de alguma coisa, ou não tá precisando, dá uma cesta básica. Faz uma cesta básica pequenininha, não precisa ser uma comprada pronta. Faça você uma de acordo com as suas possibilidades. Isso é caridade. Isso é caridade. Às vezes você vai matar a fome de uma pessoa. Entende? Tem muita gente que fala assim, olha que coisa interessante. Eu vou dar dinheiro pro mendigo, ele vai comprar pinga. Ele vai comprar pinga pra tomar, por isso que eu não dou. Gente, alguém aqui já sentiu dor de dente? Dor de dente. Imagine um mendigo na rua com dor de dente. Vocês acham que eles vão em algum dentista vai atendê-lo? O que eles fazem? Eles tomam pinga pra passar a dor.
Eu tô falando isso, eu tô generalizando, eu não tô sendo muito boazinha. Mas é isso. Então, assim, faça o bem sem olhar a quem. Não fica falando, eu não vou fazer porque ele vai tomar pinga. Às vezes ele tá com dor, às vezes é aquela pinga que vai ajudar ele a passar por aquela dor. Né? Bem Madre Teresa de Calcutá isso, né? Só que não. Só que não. É um senso de justiça um pouco mais apurado, né? Vamos aprender a fazer alfagenia. Já vou explicar. Alfagenia, ela pode ser feita como caridade também. O que é alfagenia? Alfagenia, olha que doideira isso, né? A gente, em muitas circunstâncias, a gente se coloca como vítima, né? Das circunstâncias, da vida, de um abuso, sei lá, de pais abusivos. Agora tá na moda falar que pai e mãe é narcisista, né? Tá na moda agora a palavra narcisista, né? Mas, gente, sumiu da minha cabeça o que eu ia falar. Peraí que eu já vou pegar. Márcia Granito, seja bem-vinda. Gente, fugiu da minha cabeça o que eu ia falar. Alfagenia. Lembrei. O que é alfagenia? É quando você tira a pessoa do vitimismo e faz ela entender que ela é responsável por aquilo que ela está passando. Ela é responsável por aquilo que ela está passando. Pela dor que ela está sentindo, porque ela pode mudar isso a qualquer momento. Ela pode decidir não sentir aquela dor, né? Aí, você pode falar, mas eu não consigo deixar de sentir aquela dor. Mas você pode seguir sem deixar aquela dor te estraçalhar. E eu tô falando isso até em caso de luto. Você pode seguir com o amor que existe dentro de você, com a saudade que existe dentro de você, sem deixar essa dor estraçalhar você. Você pode seguir. Entende? Você decide fazer isso. Você decide. Decisão. Você decide. O que eu ia falar da minha professora, né? Que ela falava que a pessoa que é vítima, ela tá sentada num ofurô de cocô. Quando você senta num ofurô de cocô, o que acontece? Eu tô aqui mesmo, vou ficar sentadinha aqui, né? Quem sabe alguém me olha, quem sabe, né? Eu chamo a atenção de alguém, né? De quem será que a gente tá querendo chamar atenção? Deve ser de pai e mãe, né? Sempre é, né? E aí, quando você tem uma oportunidade de sair desse ofurô de cocô, o que acontece? Quando você levanta, o cheiro alastra, né? E você sente frio, porque o ofurô de cocô é quentinho, né? Você tá lá no meio da merda, mas você tá quentinha lá. Né? E incomoda sair desse ofurô de cocô. Porque a hora que você levantar de uma vez, vai voar merda pra tudo quanto é lado. O cheiro vai ficar insuportável e você vai incomodar muita gente. Entende? Mas você tem que sair de lá. Porque lá, o ofurô de cocô não é um bom lugar. O ofurô de cocô só vai fazer você se misturar com o que tá lá. Porque em algum momento você não consegue mais sair de lá. Então, é o ofurô de cocô, Márcia. Você lembra disso, Márcia? São as pessoas que se vitimizam. E às vezes, gente, a gente se coloca no lugar de vítima sem perceber. Sem perceber. Né? Por isso que é importante fazer terapia, porque o terapeuta, ele identifica isso. A gente tem mecanismos para identificar. Eu não tô aqui vendendo terapia, não, gente. Eu tô só falando que o profissional, ele sabe identificar onde tá essa dor, né? E o que você pode fazer para mudar isso? Porque o que o terapeuta tem que fazer? Fazer de tudo para estender a mão para aquela pessoa, para que ela saia do ofurô de cocô, né? Bom, voltando, bora lá pro setênio dos 35. 35, a soma dá 8. Quem que é o número 8 na numerologia? A gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando de coisas grandiosas, a gente tá falando em fazer dinheiro. Porque adulto, você já não é mais criança. Criança você era até os 15. E você sabe fazer. Obrigada, Márcia.
O adulto, ele faz dinheiro, ele não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é pedinte e criança. Adulto faz dinheiro. Adulto que trabalha faz dinheiro. Criança e pedinte ganham dinheiro. Certo? Tem uma diferença enorme nisso. Né? Vou ganhar um dinheirinho ali. Pedinte, né? E criança ganha dinheiro. Adulto não, adulto faz dinheiro. Então, os 35 anos é um outro setênio. Geralmente, nesses 35 anos, quem começou lá, quem já escolheu uma carreira, com 35 anos, tem alguma mudança, tem uma evolução no caminho. Ou ele pode sair de uma empresa e vai para uma outra empresa, ou ele muda alguma coisa na vida dele, porque ele começa a se preocupar com a vida financeira dele. Ou ele vai fazer um curso de finanças, ou ele deslancha na carreira, tá? E aí ele tem 7 anos para deslanchar até os 42, tá? Eu diria até 49, porque é mais ou menos a mesma pegada. Dos 35 aos 49, a coisa meio que se mistura, porque fala muito de dinheiro e de profissão, de carreira, né? Bom, 42 anos é a soma das 6. O que é 6? 6 é família. 6 é amigos. 6, sabe aquela coisa gostosa de você convida um monte de amigos para vir para uma noitada de pizza na sua casa? Isso é o número 6. É quando você gosta de receber em casa, é quando você gosta de estar no meio de amigos, de pessoas que você confia, de pessoas que você gosta e que você gasta o seu dinheiro para recebê-los com prazer. O dinheiro que você começou a fazer lá com os 35 são as comemorações. Esse é o caminho que todo mundo faz? Não, mas é o caminho que todo mundo deveria fazer. Ou deveria ter feito. O meu não foi assim. Entende? Então, assim, tudo que você ganhou dos 30, dos 28 lá, quando você começou a definir sua carreira, e foi até os 42, com 42, seria a hora, hipoteticamente, de você começar a ganhar dinheiro, a gastar o seu dinheiro viajando com a família. É família, é tudo em família. Família, amigos, né? E, enfim, e você vai sentir necessidade de estar perto da família, de estar perto dos amigos nesse período. Tudo isso que eu tô falando, gente, é do inconsciente. Inconscientemente, você começa a sentir essas vontades. Quando vai chegando perto dos setênios, na mudança dos setênios, você começa a sentir necessidades da mudança. Porque ela já está instalada em você, está instalada em mim, está instalada em todos nós. Né? Então, é o momento, aí você fala assim, nossa, não sei de onde está vindo essa vontade, me deu uma vontade, vai, com 49. 49 é um momento de grande mudança no trabalho, em 49. Tem um outro estudo que eu fiz, que é um estudo bárbaro de shiatsu, sobre... que tem a ver também gente, com estudos milenares. Chinês, não, japonês. Não, chinês. Que tinha até um gráfico que dizia que com 49 anos você é a sua segunda chance. Se você escolher uma faculdade ou uma profissão que você não gostava lá no começo, porque muita gente escolhe a profissão baseado no que os pais, lembra? Lá dos 14, 15 anos, dos 21, geralmente quem nessa fase ainda tá morando na casa dos pais, os pais ainda opinam sobre a vida deles, né? Se tá lá, eles opinam mesmo, né? Minha casa, minhas regras, né? Bem isso. E o filho sai reclamando, né? Mas ele que não devia estar mais lá, na verdade. Então, assim, é como se a vida desse uma segunda chance para ele escolher. Para ele escolher novamente. É como se fosse um recomeço na vida profissional. Entende? Meire, seja bem-vinda. Então, gente, veja bem, com 49, quem nunca teve vontade, quem tem mais de 49 aqui sabe do que eu tô falando. Vontade de investir na carreira, de mudar de carreira. Se alguém tem empresa, de acrescentar alguma coisa na sua empresa, de fazer alguma mudança substancial na sua empresa. Que seja pintar uma parede da sua empresa, mudar alguma coisa no seu âmbito profissional. Entende? Tem muita gente
que às vezes são diretores de empresas, têm um cargo considerável, que muito bem remunerado em grandes empresas, e às vezes nessa fase são demitidos. Por quê? A própria vida, é como se a própria vida, que nem a Waze fala, recalculasse a rota da pessoa, né? E tem muita gente que, algumas pessoas, não muita gente, né? Mas tem muita gente, sim, que infarta com isso, porque isso pega o coração, né? A pessoa se sente desvalidada, né? Ela se sente, porque ela fala, o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso na vida. Mas, na verdade, a vida está fazendo, recalculando a rota dessa pessoa para colocá-la no trilho certo. E, às vezes, ela sucumbe também por não entender, não aceitar, né? Falta de humildade, né? Coração, quem infarta, é apego, né? Apego em alguma coisa. Não quer soltar, não quer largar. E ela não consegue caminhar, não consegue seguir. Aí ela sucumbe, né? Então, gente, 49, 56 anos. 56, a gente já parte... eu falei no começo, ontem, que a nossa vida era pautada em 3 grandes ciclos, né? De 0 a 21 anos. De 21 a 42 ou 49 e daqui para frente. O primeiro período é a fase de bebê, de criança. O segundo período é chamado de luta, porque é a luta, é a correria, né? E o terceiro é a parte espiritual. Se sente o cocô do cavalo do bandido. Tive que me reinventar onde jamais pensei em fazer. Exatamente, Fê. Exatamente. A vida recalcula a nossa rota o tempo todo se a gente está no trilho e às vezes, ao invés da gente soltar e aceitar para ver onde que a vida vai nos levar, não, a gente começa a dar murro em ponta de faca, a gente bate de frente. A gente bate de frente sem entender que a vida está querendo recolocar. Agora vamos lá. Se você tem esse conhecimento, tudo que eu tô passando para vocês aqui, quem tem filho pequeno, não vai ficar um pouco mais fácil de falar, deixa eu ver o que aquela louca lá falou. Né? Então, filho pequeno? Acho que não, hein? Tem filho pequeno? Tá grávida, Fernanda? Olha que doideira. Então, quem tem filho pequeno e sabendo disso, já vai olhar com outros olhos, já vai falar, podia, né? Então, gente, quando a gente sabe... tá. Quando a gente sabe que o nosso caminho... É a mesma analogia que eu fiz da estrada ontem. Quando você tá indo para algum lugar numa estrada, por mais que você já conheça a estrada, que você sabe que vai dar aonde você quer ir. Mas essa estrada não tem sinalização nenhuma. E você sabe que você tá indo. Mas você não sabe se tem uma barreira caída lá na frente. Você não sabe se, às vezes, colocaram um posto de gasolina. Quer dizer, você vê, né? Mas, enfim, uma estrada que não tem sinalização, a diferença de uma estrada toda sinalizada. Você não vai com mais segurança na estrada sinalizada? Na estrada que tem as faixas pintadas? Na estrada que parece um tapete quando você tá andando, quando você viaja à noite? Né? Quem gosta de viajar à noite sabe que é uma delícia pegar uma estrada muito bem sinalizada, uma estrada que dá segurança. Essa é a vida. E essas leis, que são essas ferramentas que a gente usa, são naturais, elas foram deixadas pra gente, elas são conhecimentos milenares que nos foram deixados para que seguíssemos. E a maioria das pessoas não sabem disso. Né? Ninguém abre um Google para perguntar sobre as leis universais. Gente, o que são leis universais? São leis cósmicas. São as leis do ser humano. Para a gente seguir isso. Ou se a gente lê, acha bem complicado. No começo eu lia, juro. No começo eu lia, para mim, falava, nossa, mas é a mesma coisa do que a outra lei. Porque elas acabam se fundindo. Né? E tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Tem tudo a ver com a nossa conduta diária. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano.
A gente já, às vezes, já acorda fazendo escolhas erradas de manipular os nossos pensamentos, entendeu? De não nos mantermos num padrão, num padrão elevado de pensamento. Né? E eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando de dogma. Eu estou falando de autoconhecimento, né? Por que tem muita gente que gosta? Eu sou taróloga, né? A maioria que sabe. Por que a maioria das pessoas gostam de uma tiradinha de cartas? Por quê? Porque é muito gostoso a gente saber da gente. Nós temos sede de saber de nós mesmos. Nós temos sede de saber de nós mesmos. Então, nós temos sede do autoconhecimento. Autoconhecimento. É o que eu posso saber de mim. O que isso acrescenta na minha vida. Né? Então, essas leis foram deixadas para serem seguidas. Né? E que algumas instituições tiraram do foco para poder tomar conta do pedaço. Não vou entrar em detalhes, porque não é pauta do assunto da live, mas enfim. Né? Isso nos foi tirado de maldade. Né? Isso nos foi tirado para que a gente não seguisse essas rotas, para que a gente saísse da rota mesmo. E eles fazem de tudo o tempo todo para que a gente saia dos trilhos. Então, uma boa ideia. Nem sei se a Ligiane tá aí ainda, mas se ela for assistir depois, como que a gente se mantém, né? Com uma energia alta, né? Não acredita em tudo que você ouve. Não acredita. Ouça o outro lado, né? A vida é dual. Ela tem dois lados. Tudo tem outro lado. Né? Ouça outras coisas. Ó, Lidiane. Então, né? Que nem uma pandemia que a gente passou por ela agora, que uma boa parte acreditou que foi uma pandemia mesmo, a outra parte sabia que não era uma pandemia, né? E que muitas pessoas que sucumbiram porque tinham comorbidades, desculpa, que tinham outras comorbidades, e o medo, a energia do medo na escala de Hawkins está lá embaixo. Né? Então, o que você atrai? Você atrai mais do medo, você atrai o que te dá medo. Sabe? Regina, seja bem-vinda. Paula. Então, gente, é difícil viver sem autoconhecimento, é difícil. É difícil. E mais difícil ainda, eu diria, quando você começa a entender, a conhecer, a se conhecer. É difícil porque você começa a... É muito difícil, tudo isso que eu aprendi, eu olhar pra mim. Eu olhar no espelho e falar, Selma, você é assim, assim, assado, eu sou assim, assim, assado. Não, eu vou olhar isso no outro, né? Mas quem são os outros? Quem são as pessoas que permeiam a minha vida? São meus espelhos. Né? Até nisso, porque assim, se eu tenho alguém, a Fernanda tem alguma coisa que me incomoda nela, que eu não gosto. Não é verdade, Fê. Mas Fernanda tem uma coisa que eu não gosto nela, né? Aí o que eu tenho que pensar? Por que eu não gosto disso na Fernanda? Resposta: porque eu tenho aquilo dentro de mim que eu escondo. Aí o universo, Deus, seja lá o nome que você dá, põe uma pessoa na tua frente que tem aquela peculiaridade para mostrar para você o que você tem que eliminar da tua vida e eliminar de dentro de você aqui. E aí, quando a Fernanda parar de me incomodar com aquilo, é sinal que eu curei. Entende? Leis universais, semelhantes que se atraem. Semelhante que atrai semelhante. Geralmente, contei isso ontem, vou contar de novo. Trabalhei num lugar que tinha uma pessoa que era recepcionista e ela me odiava. Ela queria ver o cão na frente e não queria me ver. E eu não entendi aquilo. E ela me prejudicou muito, inclusive financeiramente. De alguma forma, eu atraí essa pessoa para minha vida, né? Não sei por que também. Mas um dia, e como eu estudava muito essas coisas, um dia ela chegou para mim e me perguntou: deixa eu te fazer uma pergunta. E o que é quando a gente não gosta de alguém? Quando a gente não vai com a cara da pessoa? Eu devo ter ficado roxa, porque eu sabia que aquilo era para mim, né?
E na hora, gente, me deu uma coisa assim, uma compaixão, juro por Deus. Eu senti compaixão. Eu olhei para ela com amor. Com amor. E falei para ela, quando você não gosta de alguém, é que aquela pessoa tá mostrando algo seu que você tem que curar. E ela ficou me olhando, e eu fiquei olhando, olhos nos olhos, assim. Eu fiquei olhando para ela com amor. Entende? E ali, tudo mudou. Tudo mudou. Porque ela passou a me perguntar mais coisas, ela passou a ir, ela ia atrás de mim no banheiro para me perguntar as coisas. Entende? Ali mudou, ali virou a chave dela. Mas não foi a resposta que eu dei, foi o amor que eu olhei para ela. Porque eu senti compaixão. Não vou dizer que foi a primeira vez na minha vida, porque antes eu tinha vontade de voar na jugular dela. Até porque também eu não sou santa. Né? Mas olha o que é o autoconhecimento. Olha o que o autoconhecimento faz na nossa vida, né? E até hoje, eu vou lá, ela me abraça, me beija, me pergunta como estão as coisas, entende? Então é sobre isso. E hoje eu tenho certeza que ela não se incomoda mais quando ela me vê. Que com certeza ela descobriu o que era. Né? Ou pessoas que admiram mais alguém e o limite entre o limiar entre a admiração e a inveja é uma linha muito tênue, que a gente não sabe onde termina uma coisa e começa a outra, né? Então é assim, autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é vida. Então o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Por que as pessoas gostam? Porque é gostoso a gente saber. A gente quer saber da nossa vida. Porque a gente tem sede em saber quem somos, para onde vamos. Todo mundo queria saber. E quando você tem isso nas suas mãos, a vida se torna mais fácil. Ela se torna mais leve. Os desafios vão acabar? Não, não vão acabar. Eles continuarão vindo e às vezes até em maior número. Mas você está mais preparada para passar pelos desafios. Entende? Gente, tá fazendo sentido? Falem comigo. Trouxe meu café acho que já esfriou. Vou tomar frio. É bom de qualquer jeito. Tá fazendo sentido, gente? Tem 4 pessoas na live. Essa live vai ficar gravada, eu não me importo. Eu tô falando para quem tem que ouvir, com certeza. Todo sentido, Regina? A Regina é terapeuta também, ó. Colega de trabalho. Então, gente, autoconhecimento é tudo. É tudo na nossa vida. Sabe quando a pessoa fala assim, eu tenho um vazio na minha vida, eu tenho um buraco dentro de mim, não sei o que é, parece que tá faltando algo, vazio, né? É falta do autoconhecimento. Quando você começa a enveredar esse caminho, os vazios são preenchidos. Quando você começa a saber quem você é na fila do pão, quando você começa a saber que você não tá aqui à deriva, quando você começa a entender que você não foi largada aqui e por um mero acaso e agora para onde eu vou, não, existe uma rota, existe um caminho. E nós estamos aqui para servir. Ninguém veio para casar, só para casar, ter filhos, para ser filho de alguém, irmão de alguém, não. Nós viemos para servir, para aprender. Todas as pessoas que são do nosso relacionamento, do nosso convívio, são pessoas que foram colocadas na nossa vida e nós colocadas na vida delas para o aprendizado. Todo relacionamento é um aprendizado. Pessoas que se separam, que não suportam, é um aprendizado interrompido. A gente vai repetir lá na frente de alguma forma. Socorro. Mas é verdade. De alguma forma a gente vai repetir.
Se a gente não aprendeu, ou aprendeu e termina numa boa. Quando termina num consenso, numa boa, ok. Tô falando de relacionamento de casal. Mas quando não termina numa boa, com certeza vai repetir. Com certeza vai repetir. Porque o aprendizado não foi concluído. Entende? E nós estamos aqui para servir. Eu não tô dizendo que é para ser Madre Teresa de Calcutá, para dar a cara para a pessoa bater, nada disso. Nada disso. Né? Não precisamos dar a cara para bater. A gente, quando tem autoconhecimento, quando a gente tem substância, quando a gente tem... Então, Lidiane, quando morre, eu não sei em que situação que você está falando, porque aí cada caso é um caso, mas assim, quando a pessoa morre sem se acertar, com certeza vão voltar. Se quem acredita em reencarnação, com certeza vão reencarnar novamente, se foram as duas pessoas que morreram ou não, enfim. Entende? E a que morreu é porque tinha que ir por algum motivo. E se ela não fez o que tinha que fazer, ela vai ter que voltar de uma outra forma, sabe lá Deus como. Para quem acredita em reencarnação, né? E para quem não acredita em reencarnação, morreu. Que eu não acredito, eu acredito em reencarnação. Acredito nessa roda de samsara. Quando o casal morre, sem se acertar, voltam como casal. Pode ser que não. Pode ser que voltam. Por quê? Todos nós estamos aqui. O que nós viemos trabalhar aqui? Amor. Amor. Alguém aqui já ouviu falar em amor ágape? O amor de Deus, o amor de Cristo. Boa tarde, Bruninho. O amor de Cristo. O que era o amor de Cristo? Era o amor ágape. Era o amor incondicional. Né? Nós viemos para ser trabalhados no amor. No amor. Então, se como casal não se acertaram, pode ser que voltem como mãe e filho, como pai e filho, que é um amor maior que mãe e filho. Se o amor de casal não deu certo, pode ser que voltem como mãe e filho. E são aquele, sabe, mãe e filho que briga, que nem gato e cachorro? Até se acertarem. Morre de amor, mas é uma relação de amor e ódio. Olha que doideira. Amor perfeito isso, Regina. Entende? Por quê? Porque a gente vem aqui para... Todo mundo que a gente se relaciona, a gente vem para quê? Para se acertar nos relacionamentos. Para nos encontrarmos nos relacionamentos. Oi, Tereza. Seja bem-vinda. Ofélia, seja bem-vinda, querida. Então, a gente vem em todos os nossos relacionamentos, de família, de amigos, de parentes, ninguém veio aqui a esmo. Nós viemos para resgate, nós viemos para trabalhar o amor, o respeito. Saudades também, Ofélia. O amor, o respeito mútuo. O respeito, a empatia, né? Se a gente não consegue praticar empatia, nos colocarmos no lugar do outro, às vezes é muito difícil, a gente tem que pelo menos respeitar a opinião do outro, respeitar o lugar do outro, né? Aquela frase, né? O espaço de um termina onde começa o espaço do outro, respeito. Né? Respeito tá vinculado a isso, né? A amor, perdão, principalmente nos perdoar, né? Nos perdoar. Respeito é a base de tudo isso, Bruninho. Amor, perdão. Quando você tem respeito, você tem amor, ou amor, nem que for amor próprio, você respeita o outro para que o outro te respeite, né? É isso, é a reciprocidade, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Certo? Uma coisa que é bem interessante, eu fui falar de equilíbrio, agora me veio isso de falar. Toda pessoa que dá muito, quando ela dá, aquela pessoa que tá sempre querendo agradar, que tá sempre querendo ser vista, chamar a atenção, provavelmente a pessoa para quem ela está dando, a pessoa vai se afastar dela. Porque em algum momento essa pessoa vai entender que ela não consegue devolver equilíbrio. Ela não consegue devolver tudo que está recebendo. Então ela se afasta. Isso acontece muito entre casais.
Quando a mulher dá muito, a mulher cede muito, a mulher faz tudo, o homem trata a mulher como um nada. Até que ele vai embora. Porque ela deu demais. Parece doido isso, né? Mas é verdade. São situações que você fala assim, se você parar pra pensar nas pessoas que você conhece, tem muita gente, é um modus operandi da humanidade isso. Por quê? Porque são as leis universais. Ó, não vai por aqui, que se você for por aqui acontece isso. Exatamente, acontece isso. Né? Homens que traem mulheres, mulheres que traem homens, né? Vice-versa, não é só homem que trai, mulher também trai. Por exemplo, quando eu tô jogando cartas, que a maior parte das perguntas, né, são: meu marido me trai, né? Cara, como que eu vou falar isso nas cartas pra pessoa? Mesmo que apareça lá rasgado, eu não falo. Por quê? Porque essa pessoa, para ela atrair uma situação dessa para ela, em que escala, aonde ela tá na escala de Hawkins? Ela tá lá embaixo. Ela tá lá embaixo, ela tá vibrando traição, né? Pode ser que ela não traia com o homem, mas pode ser que ela traia com dinheiro ou o marido. Ela também trai de alguma forma. Então, ela está no mesmo nível de traição. Então, quando acontece alguma coisa assim, eu pergunto, né? Por que você acha que ele trai? Né? Antes de olhar a carta. Por que você acha que ele trai? Que energia você tá para atrair isso para você? Porque nós somos responsáveis por 50% de tudo que acontece com a gente. Tudo. Tudo. Inclusive doenças. Tudo. Né? Se você atrai para você um homem, um marido que te trai, como era a tua relação com teu pai? Agora vamos entrar na parte sistêmica. Você tá honrando a tua mãe? Você também tinha um pai ou tem um pai que trai a tua mãe? Por que você tá repetindo esse processo? Né? Porque a gente às vezes honra, né? Mãe, você não tá sozinha, eu tô com você, ó. Pra quê? Pra ser vista pela mãe. Quem sabe se eu fizer isso, ficar junto com a minha mãe, ela vai me olhar, né? Mãe, olha como eu sofro, eu fiz isso por você. É a pessoa que dá demais. Dá até a vida dela. Doido, né? A gente pega um caminho aqui, vai indo, e isso que tá tendo pouca interação. Imagina se tivesse muita. Tá fazendo sentido tudo isso, gente? Aprenderam alguma coisa aqui? O que vocês vão falar? Vou levar isso pra minha vida e vou tentar mudar isso na minha vida hoje? Tem algum aprendizado tudo isso? Como brecar essa sucessão? Decisões, Ofélia. Decisões. Decidir que não quer mais. Decidir perdoar pai e mãe. Decidir se perdoar por ter criticado, por ter apontado o dedo, por ter julgado. Julgamento. Esse exemplo que eu dei agora, repete para mim, Ofélia. Aqui, ó, eu falei tanta coisa aqui. De repetir padrões de pai e mãe. Decidir, prestar atenção, estar no aqui. Ó, uma coisa muito importante, o Setênios fala disso também. Estar no aqui, perfeito, perdoar. Então, se perdoar por ter julgado, porque nós não temos o direito de julgar. Se nós atraímos para nós uma traição, é porque estávamos na mesma vibração. Quando você larga alguém que traiu você com certeza, um próximo relacionamento vai atrair uma pessoa que te trai também. Porque isso é um padrão que você está repetindo, talvez, do seu pai. Se seu pai traiu sua mãe, você vai atrair para você homens que te traiam. Uma em lealdade à sua mãe, inconscientemente. Tudo que eu tô falando aqui é do inconsciente. Você vai atrair homens que traem você. Por quê?
Porque a primeira referência que a tua cabeça, que a tua mente tem de homem, quem é? Seu pai. Seu pai. Então, quando você conhece alguém que dá match, né? Que você olha, fala assim, ah, gostei. Não é uma escolha sua. A sua mente já deu match antes de você falar. Perdão, pai, perfeito, já entendi isso, mas como não repetir mais? Perdoar. Perdoar. Quando você entende, você é terapeuta, né? Você tá terapeuta como eu. Aliás, eu comecei... Gente, a Ofélia, eu trabalhei no salão dela. E eu fui a primeira vez pro primeiro curso que eu fui junto com ela. Ela que me levou. Inclusive, né, Ofélia? Junto com ela. Então, assim, se perdoar. Hoje a gente tem ferramentas como... Gente, eu tô fazendo formação de constelação familiar, me formo em outubro, tá? Porque é imprescindível o trabalho da constelação para esse tipo de assunto, Ofélia. A gente tem que constelar para saber qual é o lugar, né? Para saber da nossa ancestralidade, quem a gente está honrando, né? Quem da nossa ancestralidade viveu isso e a gente está repetindo. Jura que você é consteladora? Eu tô me formando consteladora. Em outubro eu me formo. Mas já sou hipnoterapeuta, trabalho com... Eu tenho 12 formações, tenho 12 ferramentas. O tarô é uma delas. Os setênios é outra. Reikiana também. Reikiana eu sei que você é também. Muito bom, Félia. Quem sabe a gente trabalha juntas de novo. Coincidência, hein? Chamo sim. Então, gente, então é isso. É perdão, é respeito. Tem uma outra coisa que eu aprendi vivendo isso. Não comigo, mas vendo muito, muito próximo, né? Pessoas muito próximas. O casal se relacionando. Tá bom. O casal se relacionando. Vai. O homem não é alcoólatra. Eu tô falando de um casal que eu conheço. O homem não é alcoólatra. Mas a vida tá tão infeliz do casal que esse homem começa a beber. Começa a beber e não volta para casa cedo, de jeito nenhum. Ele não volta para casa cedo. Ele não quer voltar para casa cedo. Né? Ele não tem prazer em chegar em casa. Porque é só briga, e uma coisa vai puxando outra. Isso vai se retroalimentando, né? Aí, para. Aí você fala, essa vida não vai para frente, né? Não tem como. E o cara vai virar alcoólatra, pelo amor de Deus, né? E ele não tem histórico de alcoolismo na vida dele. Paramos. Vamos fazer uma análise. Quem é o pai dela? Um alcoólatra. Olha que coisa doida. Beijos, Ofélia. Quem é o pai dela? Um alcoólatra. Então, ela atrai para ela um homem e para ela continuar aquela dinâmica louca de brigas que ela via a vida inteira entre o pai e a mãe. De repente, a energia dela é tão forte que esse marido dela começa a beber para que ela reproduza a casa do pai e da mãe. Gente, é claro que o que eu tô falando é tudo do inconsciente. Vocês entenderam a questão? Enquanto ela não correu para olhar para ela e para olhar o que ela estava fazendo, repetindo padrões da casa dos pais, ela não mudou. E ela correu, que nem louca, porque ela entrou em pânico quando ela descobriu o que estava acontecendo. E aos olhos de quem tá de fora é muito nítido, né? O cenário, né? Você vê o quadro, né? E aí, essa pessoa, essa mulher, ela começou a mudar, ela começou a se trabalhar, ela foi procurar tudo quanto é terapeuta que você puder, tudo quanto é terapia que você puder. Fez todas. E ela mudou a vida dela. Ela mudou a vida dela. Ela entendeu o que ela estava fazendo. Ela entendeu quem era o pai dela, a importância da figura masculina do pai na vida dela, né?
E hoje, como estão? Maravilhosamente bem. E o cara parou de beber? Parou. Ele simplesmente parou de beber. Ele simplesmente chega todos os dias cedo em casa. Porque ele é louco pelos filhos, ele é louco por ela. E ela é outra pessoa. Esse foi um dos milagres da terapia que eu vi a olho nu, assim, na minha frente. E eu não fui a terapeuta, tá, gente? Até porque eu sou muito próxima, não posso ser terapeuta de pessoas tão próximas. Entende? Interajam comigo. Então, Ofélia, Lidiane, para tudo tem jeito. E quando a gente quer que o outro mude, por onde que a gente começa? A gente para de criticar o outro, a gente para de reclamar do outro e a gente começa a mudar nossas atitudes. Porque no caso desse casal que eu tô falando, a energia dela era tão forte que encaminhou ele para um outro lugar. E quando ela mudou, ela trouxe ele de volta. Entende? Quando a gente quer que o outro mude, nós mudamos primeiro. Eu sempre ouvi isso, a vida inteira. Mesmo quando eu era casada, enfim, eu falava, mas como é que muda? Como é que muda isso? Como é que eu vou mudar se eu tô certa? Se eu tô certa, eu não tenho que mudar. Ignorância, né? Arrogância, ignorância. Até que eu entendi que a gente pode mudar sim. A gente pode mudar. E a gente sempre muda para melhor. E quando a gente muda para melhor, tudo muda para melhor. As pessoas à nossa volta, Isso. E por ressonância. Lembra aquela ressonância que eu falei dos setênios? Ofélia, você lembra dos setênios? Você chegou depois da live, mas eu fiz a introdução dos setênios, que desde ontem eu tô falando dos setênios. Então, bom, todas as ferramentas, elas se fundem, né? Elas acabam se fundindo. Então, é sobre isso, sabe? É sobre amor. Como é que eu vou amar o próximo? Tem amor a si mesmo, né? Acredite que aqui dentro, ó, aqui, a glândula timo, ó, a glândula timo tá aqui. Quem que tá aqui dentro, né? Os antigos, os gregos, os egípcios acreditavam que aqui dentro, aqui mora a nossa centelha divina. O que é a nossa centelha divina, gente? Quem é a nossa centelha divina? Quem que nós somos? Isso, Ofélia. Nós somos fractais de Deus. Aqui dentro, quando você quer falar com Deus, feche seus olhos e com os olhos fechados, imagina que você está olhando você por dentro. Aqui, ó. Glândula timo. A palavra íntimo. Dentro do íntimo, dentro do ego, no meu âmago. Tudo isso a gente está falando da glândula timo. Né? A glândula timo, ela é responsável pela nossa imunidade. Ela é responsável pelos nossos órgãos, os pulmões, as nossas mamas e o nosso coração. Então, quando a gente tem problema de pulmões, a gente tem, vamos lá, linguagem do corpo. Exatamente, Ofélia, precisamos sempre estar ouvindo. Quando a gente tem problema de pulmões, a gente tem problema de relacionamentos. Relacionamentos. E relacionamentos, falando de cônjuge mesmo, de marido, de parceiro. Porque órgãos duplos estão do lado do coração, praticamente. Né? Mamas, órgãos duplos. Quando a gente tem... A gente não, que ninguém tenha. Mas quando se tem câncer de mama, tem a ver com o marido, tem a ver com o pai, tem a ver com traição. Doido, né, gente? E coração é o apego. E a glândula timo é responsável por tudo isso. A nossa glândula timo tá lá dentro do nosso ego. Nosso ego, vamos imaginar que tem uma cebola cheia de capas em volta da nossa centelha divina. E o nosso ego protege essa centelha divina, porque ele precisa ser protegido.
Só que o que é ego? Egoísmo. Quando a gente começa a ficar muito egoísta, a gente fecha tanto essa centelha divina que a gente não consegue olhar para ela. Porque o nosso ego não deixa. O nosso ego não deixa. Então, o que a gente tem que fazer? Começar a desfolhar essa cebola, para que a gente tenha a possibilidade, a humildade de olhar e enxergar com humildade que nós somos um fractal de Deus, que Ele está aqui dentro. Que a gente não tem que olhar para cima como se Ele tivesse sentado, não. Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Então, nós podemos tudo. Tudo. Nós podemos tudo. Quando você vai sair de casa de manhã, você vai entrar dentro do seu carro para trabalhar, dá uma batidinha, ativa o seu sol central. Seu sol central tá aqui, ó, sua glândula timo. Quando a gente fala, né? Ai, por que aqui dói? Sabe aquela dor da angústia? Onde é a dor da angústia? Aqui, dentro do timo. O que é o nosso íntimo? Dentro, timo, a nossa glândula, íntimo. Os antigos, antigamente, não muito longe isso, os médicos tiravam a glândula timo porque dizia que ela não tinha serventia nenhuma, né? Mas a nossa glândula timo é a única glândula conectada com a nossa glândula pineal, porque está na parte de cima, que é conectada com o cosmos. Todos os nossos chakras do coração, do cardíaco para baixo, estão conectados à terra, né? Que fala de sexo, fala de dinheiro, fala de criatividade, fala de realizações. Do cardíaco para cima é transcendental, né? Que é o nosso cardíaco, nosso laríngeo, o frontal e o coronário, tá todo conectado com o cosmos. Gente, é lindo isso. Eu sou fascinada, apaixonada por isso. Então, nós somos um canal de energia recebendo e emanando o tempo todo. Qual é a pergunta? O que você está emanando? Quando você acorda, você levanta da cama e se arruma para ir trabalhar, vai tomar um café, derruba um café na sua roupa. Aí você para e pensa. Dependendo da sua atitude, você pode estragar o dia de todo mundo que você encontrar pela frente. Ou não. Ou você pode alegrar, tipo, entendi, eu tô sendo atrasada porque eu estou sendo livrada de alguma coisa. É dessa forma que se mantém, Lidiane, a mente. Entendeu a forma de pensar? Se você derruba o café na roupa, você fala, eu já tô atrasada, o café caiu, que não sei o quê, e você começa a xingar e praguejar, não sei o quê e tal. De repente, você tá sendo livrada de um acidente, de alguma coisa. Entende? E a gente não entende, é lógico, você não sabe. E aí, o que você faz? Aí você chega no seu trabalho, chegou atrasada, ainda leva bronca, aí você vai atender o cliente, você é grosso, ríspido com o cliente, não consegue fazer uma venda, não consegue fazer nada. Por quê? Porque você já começou a atropelar tudo. Então, vocês concordam que tudo depende do jeito que você levanta? Qual é a primeira atitude? O que eu vou fazer hoje? Eu vou estragar a vida de quem hoje? Começando pela minha, lógico, né? Ou eu vou fazer o quê? Que bem que eu vou fazer hoje? Vou dar um sorriso para um mendigo. Vou... qualquer coisa, gente. Eu tô dando hipóteses aqui, entendeu? O que eu vou fazer hoje? Eu vou alegrar o dia de alguém hoje. Nossa, eu vou passar na casa daquela tia que faz tempo que eu não vejo. Vou sentar, vou tomar um café com ela, dar um beijo, vou falar que eu amo ela e tô indo embora. 5 minutos, você pode alegrar a vida daquela tia. Entende? Coisas. Quantas horas tem o nosso dia? Quantas horas úteis tem o nosso dia, né? Quantas coisas você pode fazer para mudar seu dia? E quando você começa a pensar dessa forma, isso te mantém no aqui e agora. Tipo, você acordou hoje. Bom, eu vou... Vai, quem tem filho, vou levar as crianças para a escola. Na volta... eu vou passar no... Sei lá, tô pensando
Vou comprar, passei em frente a uma floricultura, vou comprar uma rosa, meu dinheiro só dá para comprar uma rosa. Leva para alguém, toma um café com alguém. Tia, passei aqui, ou mãe, passei aqui, entendeu? Ou amiga, passei aqui para te dar isso, tô com saudade, um beijo, tchau. É isso, é sobre isso. É fazer a diferença na vida de alguém com atitudes pequenininhas, que pra gente é pequenininho, mas pra pessoa é inenarrável. É fazer a diferença na vida de alguém o tempo todo. Isso é manter a energia em alta. Isso é você se manter para cima da coragem na escala de Hawkins. Quem que falou alguma coisa aqui? Oi, Clara, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Você entendeu, Lidiane? Como se manter lá em cima? São nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. E não fazer por fazer, fazer com um propósito. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso, entendeu? Porque o bem que a gente acha que está fazendo para o outro, a gente está fazendo para nós mesmos. Por quê? Às vezes você vai se sentir tão feliz com a felicidade que você causou para o outro, que a sua felicidade vai ser muito maior do que a da pessoa. Faz sentido, gente? Alguma pergunta? Deixa eu ver que oração que eu engatei de novo. Uma primeira aqui e fui embora. De novo, 1h30 de live. Alguma pergunta? Para as pessoas que eu atendo com terapia, tem duas aqui. Elas sabem que eu tenho um jargão que eu mesma criei, que eu falo, a gente tem que se manter em posição de cruzeiro, sempre. O que é se manter em posição de cruzeiro? O avião, ele só sai das turbulências quando ele passa das nuvens. Então, quando ele chega lá em cima, ele vai em posição de cruzeiro e vai embora. Quando ele tá no meio das nuvens, né? Ele tá no, se tiver vento, enfim, se tiver chuva, qualquer coisa, ele entra na turbulência, né? Mas a gente nem vê o tempo passar. Pois é, Regina. Eu não tomei água, não tomei meu café gelou aqui já. Mas assim, vem, eu vou falando. Então, é isso, gente. Conseguir nos manter em posição de cruzeiro, sempre acima das turbulências. Porque turbulências, inclusive nas cartas do tarô, né? Tem as cartas do baralho cigano também, que tem a carta das nuvens. E a carta das nuvens são quando você tem desafios pela frente, mas eles são passageiros, porque as nuvens passam rápido, né? Então, por isso, se manter acima das nuvens, se manter sempre em posição de cruzeiro. Gente, é fácil? Não, mas é treino. E a gente fica muito bom em tudo que a gente treina. E o que você tem treinado ultimamente? O que você tem feito ultimamente para ficar bom nisso? O que vocês têm feito? Vou deixar essa pergunta para vocês. Ficamos bom em tudo aquilo que treinamos. O que vocês estão bons? O que vocês estão treinando? Eu tô treinando as lives, Regina. Ontem eu fiquei 1h30, hoje tô 1h30 de novo. Ainda falei, gente, acho que eu não vou conseguir ficar nem... Porque eu vou falar rápido e vou acabar rápido, né? Cheguei até os 42 anos. Amanhã tem mais, hein, gente? Vai ser de segunda a sexta agora. Toda segunda a sexta, às 16 horas. Será o nosso horário. Café com autoconhecimento. O café a gente toma um golinho e põe ali, né? O autoconhecimento continua.
E se vocês tiverem perguntas, pode ir colocando no meu direct, pode ir colocando onde vocês quiserem lá, que eu acho que fica até legal, que aí eu vou respondendo. E se eu não souber a resposta, eu vou buscar respostas para trazer, pode ter certeza. Pode ter certeza. Chamo sim, Ofélia. Um beijo no teu coração, fiquei feliz que você entrou aqui. Entende, gente? Alguma pergunta? Ficou alguma coisa por saber? E muita coisa a gente não consegue sozinha, tá? A gente precisa de ajuda. Muita coisa, ou a maioria das coisas, a gente não identifica. Por quê? Porque tudo isso que eu tô falando é do inconsciente. Nós, terapeutas, trabalhamos com o inconsciente. Então, se você não tem consciência, como que você vai trabalhar isso? Né? Nós, terapeutas, o que a gente faz? A gente vai vasculhar. Dependendo da queixa que a pessoa tem, a gente vai vasculhar aquele assunto e trazer com os dados, com o embasamento que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, entendeu? E a gente vai montando um quebra-cabeças. É bem isso. E muita coisa sozinha a gente não consegue, porque a gente não identifica do inconsciente. Entende? Então a gente precisa de ajuda, sim. Precisamos uns dos outros o tempo todo, gente. Ninguém vive sozinho, ninguém vive dentro de uma bolha. Ninguém vive dentro de uma bolha. E quanto mais eu aprendo, pode parecer clichê isso, mas eu vejo que eu não sei nada. Que eu não sei nada. Que isso aqui é aquilo que eu falei ontem. A gente tinha que sair da maternidade com esse manual de instruções debaixo do braço. Para saber trabalhar os nossos filhos de 0 a 7 anos. Né? E mesmo assim a gente vai errar. Mesmo sabendo, a gente vai errar. Porque a gente só passa, a gente replica aquilo que recebemos. Voltando para o tema dos setembros. A gente só replica o que recebemos. Mas quando a gente identifica que aquilo pode melhorar ou que aquilo não é tão legal, a gente consegue. Gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês e amanhã às 16 horas novamente, tá? Um beijo grande, obrigado por estarem aqui até agora. E qualquer dúvida, me chamem no direct. Um beijo.